Bom dia, boa tarde, boa noite, turma, tudo bem com vocês? Tranquilo, coisa mais querida? Dá boa noite, mano, mais educado. Boa noite? Boa noite, boa noite. Vamos começar mais uma aula da disciplina superior. Ontem a gente atacou de História A, hoje ataca de História B. Galera, na última aula, a gente viu as questões relativas ao primeiro reinado. Hoje a gente entra no período regencial e no comecinho do segundo reinado. Galera, olha só. Na aula passada a gente viu que Dom Pedro I abdicou por conta de uma série de problemas que ele estava tendo no Brasil e por conta, principalmente, da morte de seu pai, Dom João VI, em Portugal. Né? A princípio ele tentou mandar a sua filha, Maria da Glória, mas com os problemas que ocorreu com seu irmão Dom Miguel, ele teve que ir para lá, voltou, deu aquele rolo todo, e ele acabou optando por deixar o Brasil e assumir o trono português como Dom Pedro IV. Ok? E o que a nossa Constituição dizia? A nossa Constituição dizia que se o imperador não pudesse ocupar o seu cargo e ninguém da família real estivesse apto a fazê-lo, deveria ser montada uma regência trina para governar até o restabelecimento do império, do imperador, ok? Só que assim, galera, Dom Pedro levou toda a sua família ou ele deixou alguém? Ele deixou, né? Deixou quem? Seu filho, Dom Pedro II. Mas o moleque tinha quantos anos? 5. 5 anos não dá para governar. Então, na verdade, a gente vai ter uma sequência de regências, certo? Durante o período regencial, a gente vai ter 4 regências. A gente vai ter a regência trina provisória, a regência trina permanente, a regência una do padre Diogo Feijó. E é bonito, o cara vem dar aula e deixa o celular ligado no bolso, né, cara? É só dando com um gato morto mesmo na cabeça do cara. A regência una de padre Diogo Feijó e a regência una de Araújo de Lima. Show de bola, galera? Tranquilo, coisa mais querida? Por que a gente vai ter esse monte de regência? Por conta disso aqui, ó. Galera, dá uma olhada nesse mapa político. Perceba a confusão política que vai rolar no segundo reinado, no período regencial. Então, para que a gente consiga entender isso aqui, o porquê disso aqui, a gente vai conversar um pouco a respeito desse mapa político. Galera, os 2 primeiros partidos políticos que existiram no Brasil, criados ainda no período da regência de Dom Pedro, e que vão existir durante o primeiro reinado, o período que vai de 1822 a 1871, é o Partido Brasileiro e o Partido Português. Certo? Elite brasileira, aristocracia brasileira, e os membros oriundos da corte portuguesa, remanescentes no Brasil. Ok? Bem, qual era a ideia inicial do Partido Brasileiro? Uma descentralização política. Qual era a ideia inicial do Partido Português? A centralização de poderes nas mãos de Dom Pedro. Por isso que a gente viu, inclusive lá, o fechamento da Assembleia Constituinte na aula passada. Por quê? Porque o Partido Brasileiro, na maioria na Assembleia Constituinte, estava fazendo uma Constituição com características um pouco mais liberais e por isso foi fechado por Dom Pedro II, que queria concentrar o poder em suas mãos, assim como queria o Partido Português. Ok? Porém, com a abdicação de Dom Pedro I, o Partido Brasileiro, a ala de direita do Partido Brasileiro, vai formar o Partido Liberal Moderado. A ala de esquerda vai formar o Partido Liberal Exaltado. Certo? E o Partido Português vai se transformar no Partido Restaurador. Mas, galera, o que é isso? O que esses partidos são? O que esses partidos querem? O Partido Moderado, a princípio, ele é formado por quem? Aristocracia brasileira. E ele vai estar no poder aqui, na regência trina permanente. A aristocracia tem dinheiro, está no poder.
que mudanças políticas esse partido vai querer? Eu tenho muito dinheiro e estou no poder. O que eu quero que mude? Nada, né, galera? Nada. Esse partido vai querer a permanência das coisas como está, né? A permanência do status quo. O Partido Exaltado, embora tenha membros da elite, também conta com uma classe média de comerciantes, coisas do gênero. Esses caras, eles levam o nome de Exaltado justamente por propor uma federalização, uma maior descentralização política e outras mudanças de cunho liberal. Certo? Por isso que a gente vai dar o nome deles de Exaltado. Então, a ala do partido que é brasileiro, que queria a permanência da coisa como estava, fundou o Partido Moderado. A ala que queria mudanças políticas, fundou o Partido Exaltado. E o Partido Restaurador, como o próprio nome supõe, o que ele quer restaurar? Quem e aonde? Restaurar Dom Pedro I no trono brasileiro. Ok? Por isso, restaurador. Bem, vamos parar por aí por enquanto. Galera, isso aí está até 36, que é onde a gente tem essas duas primeiras regências. Então, vou explicar para vocês só politicamente o que rolou aqui. Galera, entendam. A regência trina provisória foi formada porque quando Dom Pedro abdicou, os políticos estavam de férias. Então não deu para fazer a votação dessa regência. Então eles optaram o quê? Tinham 3 partidos. Eles pegaram um do Partido Moderado, um do Partido Exaltado e um Partido Restaurador. Maravilha? Só que quando foi eleita a regência, isso aqui ficou só em 31. Agora de 31 a 36 a gente vai ter aqui, ó. Tá, o partido, a regência trina permanente. Meus amores, percebam. O que vai acontecer aqui? Os 3 regentes serão moderados. Então vai ocorrer alguma mudança política durante esse período, sim ou não? Sim ou não? Sim. Aí que tá. Por quê? Nesse período vai ocorrer o que a gente chama de avanço liberal. Aí você vai perguntar, mas Otto, como assim? Que bosta é essa? Como é que pode? Os caras que não querem nenhuma mudança estão no poder. E por que a gente vai ter avanços de cunho liberal na nossa política? Porque nesse período vai valer uma história que diz assim, ó, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Quem é o inimigo comum de moderados exaltados? Partido Restaurador. Então o que acontece nesse período? Para conseguir o apoio do Partido Exaltado, o Partido Moderado cede uma série de exigências do Partido Exaltado para conseguir o seu apoio. Então fica moderado mais exaltado contra restaurador. O cumprimento dessas exigências vai dar um caráter liberal a essa primeira fase. Ok? Massa. Mas o que acontece? O ato adicional de 34, ele vai transformar a regência trina, depois eu converso um pouco sobre ele. Aliás, o ato adicional de 34 é o que faz o avanço liberal, só que ele vai transformar as regências trinas em regências unas. Por quê? Porque o ministro da regência trina permanente, o padre Diogo Feijó, culpava a eclosão de revoltas e a crise econômica, né? Dizia que a crise econômica e as revoltas estavam eclodindo por causa da regência trina. Por essa regência ser trina, por terem 3 caras no governo, mais preocupados em disputar poder do que resolver os problemas políticos brasileiros, os problemas econômicos brasileiros. Então o que ele vai propor no ato adicional de 34? Que a regência trina se transforme em regência una. Interessante, né? Ele propor isso, se candidata e é eleito. Correto? Só que o que ele consegue fazer, o padre Diogo Feijó? Ele consegue resolver o problema econômico do país, sim ou não? Não. Ele consegue debelar as revoltas, sim ou não? Não. Então ele não vai conseguir se manter no poder. Na verdade, a bem da verdade, Diogo Feijó, quando aparece no vestibular, geralmente ele aparece associado à formação de uma coisa chamada Guarda Nacional, que foi criado pelo padre Diogo Feijó justamente com o intuito de debelar essas revoltas. Porém, no período que ele estava no poder, não conseguiu debelar essas revoltas.
Ok? Esse cara é um progressista. Só que ele era um moderado. Então ele faz esse movimento, ele não faz o movimento natural do Partido Moderado. Agora entendam, por que está essa data aqui, galera? Isso aqui é a morte de Dom Pedro I. Quando morre Dom Pedro I, há uma reconfiguração dos partidos políticos. Por que vai haver essa reconfiguração? Galera, qual é a base do Partido Restaurador? Restaurar Dom Pedro aonde? No trono brasileiro. O cara morreu. A base política do cara aconteceu o que com ela? Morreu junto. Vou restaurar quem? Gasparzinho? Não tem quem. Não tem quem eu botar no lugar. Então esse partido, ele vai acabar, os membros desse partido acabam migrando para o Partido Regressista, Partido Progressista. Então aqui, galera, já começa uma confusão entre regressistas e progressistas. Já não tem a mesma diferença de exaltados e moderados. Ok? E o que vai rolar? O padre Diogo Feijó, que era o ministro moderado, entra no progressista. Só que ele não consegue resolver nenhum dos problemas que o país apresentava. Assim sendo, a regência dele é interrompida e começa a regência do regressista Araújo de Lima. E agora eu só tenho regressistas e progressistas, correto, galera? Show de bola? Eu preciso me aliar com o de baixo aqui, sim ou não? Não. Então vai acontecer o regresso conservador, que é o quê? A suspensão de alguma das vantagens, de alguma daquelas atitudes liberais que foram criadas pelo Ato Adicional de 34, que vão ser suspensas. Por isso a gente vai ter, politicamente, durante o período regencial, dois momentos. O avanço liberal, que é quando os moderados estão aliados aos exaltados, e o regresso conservador, quando os regressistas estão no poder. Show de bola, galera? Isso para você conseguir entender mais ou menos a moral dessa brincadeira aqui. Então o que é isso aqui? Na regência trina provisória eu tenho moderado, exaltado e restaurador. Na permanente eu tenho simplesmente moderados. Ok? A regência una de Diogo Feijó é progressista e a regência una de Araújo de Lima é regressista. Mas eu vou falar um pouco dos acontecimentos dessa, porque assim, ó, galera, essas duas regências, a trina permanente e a da Araújo de Lima, são as duas regências que duram mais tempo. Essas regências aqui são bastante efêmeras, bastante rápidas, elas vêm e vão. E é justamente sobre essas duas regências que a gente vai discutir um pouco agora. Tá ok? Então vamos lá discutir aqui as coisas principais. Mas antes, só deixa eu terminar de mostrar esse mapa político para vocês. Lembra que eu falei que muita gente daqui veio para cá, daqui veio para cá, daqui desceu para cá? Correto? Então a gente já não tem aquele antagonismo apresentado entre moderados e exaltados. Aqui a coisa já está bem mais parecida. Mas, ixi Maria, aqui eu copiei errado, tá gente? Aqui é conservador e liberal. Fiz Ctrl+C, Ctrl+V do troço e esqueci de mudar o nome do partido, tá? Aqui você não está lendo regressista, você está tendo uma ilusão idiótica, ok? Isso aqui você está lendo o quê? Partido conservador. No segundo reinado aqui é conservador e aqui é liberal. Show de bola, galera? Tranquilo? Tá errado o slide titio, tá? O que será, qual é a frase que vai definir a política no segundo reinado? Nada tão conservador quanto ser um liberal e nada tão liberal quanto ser um conservador. O que eu estou querendo dizer com essa frase? Que são dois partidos que vão disputar o poder, mas o que eles querem é a mesma coisa. É tudo farinha no mesmo saco. Não tenho mais o cara que quer o federalismo, o cara que quer manter a coisa como ela está. Eu não tenho mais isso. Aqui começou a misturar e aqui misturou mais ainda e ficou tudo a mesma coisa. Por isso a gente vai ter simplesmente um joguete de dois partidos se alterando no poder durante o segundo reinado. Ok?